Boa noite, obrigada pela presença de todos para mais esse encontro. Espero que hoje possamos compartilhar e trocar ideias entre nós, né? Eu com vocês, vocês comigo e vocês com todo mundo. Aqui fazendo a propaganda do meu livrinho, um bom presentinho de Natal. Quem quiser informações é só mandar um e-mail para mim, do livro, bem como dos atendimentos de florais e numerologia, tá? Bom, o encontro dessa noite será sobre dependência emocional. Eu fiz um PowerPoint com uns pontos sobre isso. Então eu vou passar primeiro, aí depois a gente troca ideias, tá bom? Então, a seguir, eu coloquei alguns sintomas da dependência emocional. São eles: cuidados excessivos com o outro, preocupação constante, necessidade compulsiva de ajudar o outro, antecipando as necessidades dele, assumindo responsabilidades por ele, deixando o próprio cuidado de lado. Quer dizer, a pessoa cuida do outro como se fosse, né, um bibelô e esquece de si mesma. Geralmente, quando as pessoas fazem isso, é porque elas estão procurando reconhecimento, né? Procurando ser amadas, ser aceitas. Isso tem a ver com a baixa autoestima. É quando a pessoa se culpa por tudo, é autoexigente, autocrítica exagerada, sente-se envergonhada e inferior aos outros, contenta-se com muito pouco, com migalhas de amor, repressão das emoções, reprime seus sentimentos e vontades de tal modo que, com o tempo, perde o contato consigo mesmo. Controle compulsivo, necessidade de ter sempre o controle de si mesmo, das situações, do relacionamento, do outro, e sempre tentando controlar e mudar tudo e todos, né? Isso é uma forma de dependência também. Ciúme doentio, enorme insegurança, pensamentos constantes de ruminação pelo medo de ser traído ou de ser abandonado, comportamentos e discussões na tentativa de controlar o comportamento do outro. Negação. Mente para si mesmo, finge que os problemas não existem ou não são graves, não enxerga e enfrenta os problemas que estão acontecendo na relação, pensa que um dia tudo vai melhorar do nada. E não melhora, né? Porque não há conversa, não tem autoestima, etc. A pessoa vive oscilando entre o céu e o inferno, oscila entre gostar e sentir-se magoado e com raiva do outro, ou seja, ora se sente bem na relação e ora se torna uma vítima e age como o algoz, cobrando posturas de forma pesada e agredindo o outro. Acredita que depende do outro, procura desesperadamente amor e proteção fora de si mesmo. Não consegue ficar só, sente-se ameaçado pela perda do outro, sente que necessita do outro para ser feliz. Comunicação disfuncional. Não expressa abertamente seus sentimentos e pensamentos. A comunicação não é honesta e franca. Não consegue ter bons diálogos e discutir objetivamente os problemas. Iniciativas de diálogo se tornam discussões áridas. Dificuldades sexuais. Usa o sexo para conquistar, segurar e ganhar a aprovação do outro. Tenta manipular e controlar o outro através do sexo. Fazem sexo quando não querem, com pouco ou nenhum prazer. Quer dizer, tudo para agradar sempre o outro. Dificuldade em dizer não, por medo de não ser mais apreciado ou aprovado. Geralmente eles têm medo da solidão, não gostam de ficar sozinhos, precisam sempre ter alguém do lado. E medos irreais, do tipo se sentir sozinho e abandonado à própria sorte. Não confia em si mesmo e na sua luz. Aí vem, né, a parte que geralmente os que sofrem de dependência emocional sempre caem nessa, né? No envolvimento com pessoas complicadas. Escolhe parceiros indisponíveis, indecisos, de classe socioeconômica inferior, agressivos, distantes, que sugam e pouco doam, irresponsáveis, mau caráter, que também apresentam transtornos psicológicos como dependências,
de álcool, de outras drogas, de jogos, etc. Por isso tem decepção amorosa, sofre muito por amor, experimentando uma vida amorosa insatisfatória. Significa isso? É aquela história da vibração, né? Você atrai as pessoas que estejam na mesma vibração. Então, uma pessoa que não se ama, que não se respeita, etc., acaba atraindo pessoas desse tipo em seus relacionamentos. Não consigo, não mereço. Alguns fatores podem ser indicativos de dependência emocional. Um deles pode ser a sensação de não conseguir ou não merecer. Como, por exemplo, tomar uma decisão sem ter alguém para lhe dar dicas. Achar que não merece uma oportunidade. Não ir ao médico sem um acompanhante. Não vestir uma roupa sem questionar se sua amiga usaria a mesma coisa. Considerar que qualquer objeto de luxo jamais lhe ficaria bem, etc. E, finalmente, a diquinha: não programe seu dia a dia dependendo de outra pessoa. Reconheça seu valor e ame-se mais. Pronto, tudo resolvido. Então, gente, dentro disso tudo que foi mencionado, quais são as dúvidas de vocês? Ou então, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa que vocês aprenderam durante a vida sobre isso, podem compartilhar à vontade, tá? A dependência, eu queria colocar um pontinho aqui, a dependência emocional, nos dias de hoje também é muito importante que a gente não sofra de dependência espiritual, né? Porque aquela coisa, nós temos que começar a confiar em nós mesmos, na nossa luz interna, parar de ficar buscando tudo lá fora, aprender a silenciar e conseguir as respostas de nossas dúvidas através de nós mesmos, né? Do silêncio interior, tá? Isso também é uma dependência que não faz muito bem, sabe? Tudo que você for fazer, você se apega a coisas de fora, tanto faz se sejam mensagens, livros, tarólogos, né? Aquela coisa, né? Vou até a vidente para ver o que vai acontecer na minha vida. Isso tudo são formas de dependência. A Cirlei de Junguille diz que, pelas descrições, parece que a dependência emocional é mais parte do mundo das mulheres. Eu não acho, viu, Cirlei? Eu conheço muito homem que é bem dependente da namorada, da mãe, da esposa. Eu acho que isso é geral. Talvez as mulheres demonstrem mais do que os homens, mas eu acho que isso é geral, tanto para homens como para mulheres. A Liliana disse que acabou de descrever o meu casamento. O que fazer? Ah, bom, Liliane, aquela coisa. A primeira coisa é aprender a se amar, se respeitar, né? Se colocar, assumir a sua soberania, porque só a hora que você se respeitar é que você vai passar a ser respeitada. Isso em qualquer lugar, no trabalho, no relacionamento, nas amizades, etc. A Cecília diz: o medo de sair daquela situação e encarar algo novo sem saber se será pior. Sim, todo mundo tem medo do desconhecido. Dá um medinho mesmo. Mas, gente, olha, eu, pelo menos na experiência de vida que eu tenho, eu tinha muito medo, assim, de dar o passo para o desconhecido. Mas a partir do momento que eu resolvi dar o passo, o medo some, sabe? Você vê que você é capaz. Se você não der o primeiro passo, vai ficar a vida inteira naquela coisa. Vou ou não vou, vou ou não vou, entendeu? Então é melhor ir, pior não pode ficar. Só pode melhorar. Então é melhor dar o primeiro passo. E é um passo de cada vez, você vai ficando mais segura das suas decisões, do que você tem que fazer. E quando você menos esperar, você está caminhando sozinha, firme e forte, sabe? Soberana. Acho bem legal. A Angelita disse que, lendo tudo isso, ela acredita que não é dependente emocional e é grata por isso. Seja grata mesmo. Que é muito ruim, que é muito dependente emocionalmente de alguém, não é bom, não é legal. Aliás, não faz bem nem para a pessoa, nem para o outro, né? Se bem que tem aqueles que gostam de controlar tudo, aí vai depender, mas dependência nunca é legal. O Carlos Alberto disse que o homem é igual à mulher. Eu acho também, Carlos Alberto, sabe? Essa coisa de dependência não escolhe sexo, não.
né? Se a pessoa estiver insegura, tiver, enfim, não se amar, ela acaba se agarrando em alguém para ajudar a resolver as coisas. A Mônica Araújo diz: eu, nos meus poucos 48 anos vividos, aprendi que dependência emocional é nada mais, nada menos que falta de amor próprio. Exatamente, Mônica. Quando a gente se ama, primeiro a gente tem tudo. Se a gente não se amar e nos respeitar, qualquer um faz gato e sapato da gente, verdade. É aí que entram as migalhas, né? Aqueles que aceitam qualquer migalha, qualquer atenção, qualquer amorzinho, tá bom. Não é assim. A Cilei diz que ela também acha que as mulheres demonstram mais, os homens geralmente são mais fechados. Eu penso assim também, Cilei. As mulheres já fazem aquele drama, né? Ó vida, ó céus, como eu sou infeliz. Né? Sai falando com todas as amigas. Os homens são mais reservados, eles não são muito de colocar para fora, o que não é bom, né? A Fátima Escada diz: na altura que damos o passo, ganhamos uma confiança e uma autoestima. Já passei por isso, vivia com medo e na solidão. Eu também acho, Fátima, concordo com você. Às vezes dá muito medo de dar o primeiro passo, de tomar uma decisão, porque você não sabe o que vai acontecer. Mas eu garanto a vocês, quando vocês dão um passo procurando o melhor para vocês, o universo apoia de uma forma fantástica. As coisas, sabe, as portas começam a se abrir, você vai ficando mais seguro e as coisas começam a acontecer com mais facilidade, porque dependência também é uma forma de bloquear o fluxo na vida, sabe? As coisas não vão para frente porque você bloqueia. E quando você resolve dar aquele primeiro passo, de fazer as coisas por si mesmo e para si mesmo, o universo começa a conspirar a seu favor e as coisas começam a fluir com muito mais facilidade. Angelita disse: não é somente entre homem e mulher, existe entre amizades, familiares, mulher, com certeza, Angelita, sabe? Isso existe muito. Entre pais e filhos, entre amigos, né? Aquela coisa de ciúme, de controle, isso tudo é forma de dependência. A Maria Isabel diz: o principal é nos amar. Infelizmente não se aprende a se amar na infância. Não ensinam na família e na escola. Maria Isabel, eu acho que talvez hoje a educação das crianças esteja melhorando, tomara, né? Porque há gerações atrás, criança não podia dar palpite, você é um palito de fósforo apagado, nossa, ouvi tanto isso. Você é um palito de fósforo apagado, não dê palpite, né? Como é que era? Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, eram umas coisas assim que a gente escutava, sabe? E você acaba se fechando, você tem medo de falar o que sente. Então é melhor não falar, que é para não escutar, não levar bronca de pai, de mãe, entendeu? E isso fica guardado dentro da gente, a gente cresce com isso. E aí daí vem as inseguranças, os medos, né? A baixa autoestima. A Cecília diz: os vícios também são dependência emocional, né? Sim, porque é uma forma de você encontrar apoio em alguma coisa, né? Aí você procura nisso ou naquilo, ou para esquecer, ou para baixar a ansiedade. Também são uma forma de dependência emocional. A Mônica Araújo diz: Estela, imagina como eu demorei a aprender isso. Pisciana, de acordo com todas as características do signo. Tudo virava um drama. Mônica, mas olha, eu acho que não é só a pisciana que faz drama, não. Eu acho que as mulheres em geral fazem. Difícil, viu? Uma mulher que fique quieta, né? Que não faça um draminha de vez em quando. O Carlos Alberto diz: eu sempre tive uma coisa comigo, eu vim a esta era sozinho e vou embora sozinho. Sou casado há 33 anos, mas sempre cuidei bem de minha esposa e hoje eu amo muito mais ela do que quando casou. Oh, que lindo, Carlos Alberto. Tá vendo, gente? Mas por quê? Você se ama, você com certeza não deve ser o tipo de marido controlador, então ela também se sente bem, ela se sente valorizada.
e o amor vai crescendo, né? Ano a ano. Quando um casal se dá bem, o amor só fortalece, vai ficando cada vez mais maduro, cada vez mais bonito, cada vez mais inabalável, né? Muito legal. A Fátima Escada diz, é isso tudo, melhora na vida, os amigos aparecem na altura certa. Sim, você começa a atrair quando você vai se melhorando internamente, quando você vai se amando, quando você vai tendo coragem de praticar a sua verdade interna, não ir atrás dos outros, sabe? Você vai criando uma aura forte, uma luz forte, e essa luz acaba atraindo pessoas que estejam na mesma frequência, na mesma vibração. Muitas vezes, amigos, quando você toma uma decisão de ser você mesmo, e você muitas vezes até choca amigos ou familiares, e eles começam a se afastar, né? Porque começam a te estranhar. Não é te estranhar, você está sendo você, né? Agora eu vou ser eu vou falar o que eu sinto, o que eu penso, vou fazer o que eu acredito, o que eu gosto e vou fazer por mim, não é para agradar ninguém. E aí eles estranham, lógico. E muitas vezes as amizades se afastam, mudam, vêm outras pessoas, isso é normal acontecer. A Marise diz, parece-me que dependência emocional está ligada à dependência financeira. Quando você se liberta de uma, automaticamente parece libertar da outra. Sim, ajuda muito, mas não é tudo não. Tem muita gente aí com muito dinheiro e que é dependente emocional. De marido, de amigos, né, inventaram até como é que é personal styler, quer dizer, a pessoa vai na sua casa escolher a roupa que você tem que vestir, pelo amor de Deus, né? Isso é uma dependência. A dependência financeira eu vejo mais assim, mais antigamente, as pessoas da minha geração, em que as mulheres dependiam do marido, né? Do dinheiro do marido. Muitas vezes não tinham a sua própria renda, o seu trabalho. Aí elas aguentavam tudo por causa da dependência financeira. Mas hoje em dia isso já está mudando bastante, graças a Deus, né? A Valdênia diz, acho que por isso que os arturianos nas meditações e outros seres de luz sempre nos alertam para focarmos em nós. Sim, sim. Pode parecer egoísmo, mas é um egoísmo sadio. Focar em você em primeiro lugar. Parar de fazer tudo pelos outros e esquecer você. Né? Eu já fiz muito isso, de cuidar tanto dos outros que eu esquecia de mim. Né? Com isso, o que acontece? Geralmente as pessoas nem dão tanto valor, né? É uma forma de você estar pedindo por aprovação, você se desgasta, perde energia, então não compensa. Foco em você, foco, sabe, procurar desenvolver o seu amor próprio, parar de se julgar tanto, se criticar tanto, entender que estamos todos aqui para aprender, tudo é aprendizado, não tem certo nem errado. Muitas vezes a gente erra, mas aprendemos com esses erros, né? E aí tudo bem, o caminho continua. Carlos Alberto diz, se deu para perceber nas fotos. Ele me enviou umas fotos de onde ele mora, da família, da mulher, do filho. Sim, é uma família assim, bem feliz. Aliás, eles moram em um lugar maravilhoso, lindo, tem um lago maravilhoso. Parabéns, viu, Carlos Alberto? Deus abençoe cada vez mais você, sua mulher e sua família. Angelita diz, respeito como ser humano. Se todos soubessem respeitar o outro, seria muito mais simples, sim. Mas para você respeitar o outro, você tem que aprender a se respeitar primeiro, senão não funciona, não dá certo. Angelita diz, dizer um não com amor seria mais fácil o relacionamento, sim. Quando você diz um não com amor e com firmeza, não precisa gritar não, você diz não quero fazer isso, não quero, sabe? No começo é muito difícil, principalmente quando você só diz sim, né? Sempre diz sim. O primeiro não é bem difícil de você falar e da pessoa escutar também. Agora, uma coisa que eu aprendi também com os mestres, essa foi uma das lições mais difíceis que eu tive na vida, aprender a dizer não. Eu não conseguia dizer não para ninguém. Muitas vezes eu fiz coisas arrastada, por não ter coragem de dizer não, eu acabava me magoando, né? Porque eu não fazia coisa assim, com alegria,
com vontade de fazer, com tempo para fazer. Então, a primeira vez que eu disse não foi bem difícil e foi para minha mãe, que era uma mulher bem controladora, sabe? Tipo Rainha Elizabeth, meu Deus. Ela levou um choque na hora. Eu nem me lembro o que foi. Ela me ligou, pediu alguma coisa e eu disse não vou fazer. Não posso, uma coisa assim. Ela ficou tão chocada com esse não que ela desligou o telefone na minha cara, até meu marido falou assim, nossa, ele arregalou um olho quando viu que eu disse um não para ela. Ele falou, ela não vai falar mais com você, ela vai ficar muito brava. Pereré. Depois que eu desliguei o telefone, me deu uma tremedeira assim. Eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz? Eu disse um não. Gente, sem brincadeira, 1 hora depois, minha mãe voltou a ligar e agradeceu por eu ter dito um não para ela. E ela ainda disse que ela estava orgulhosa de eu ter tido essa coragem, porque realmente ela abusava um pouco de mim. Eu nunca pensei escutar isso da minha mãe, e nesse dia eu escutei. Então eu aprendi nesse dia, depois fazendo uma meditação, eu acho que eu estava com esse assunto na cabeça, e eu canalizei uma mensagem que era exatamente sobre isso. Era um ensinamento para mim, né? Eles me mostrando que quando você diz um não, de coração, você está expressando a sua verdade, você não magoa a outra pessoa, a essência da pessoa. Você, no máximo, vai magoar o ego da pessoa. Mas que é impossível você magoar a essência, a alma da pessoa. Até porque a alma da pessoa sabe que você fez bem em dizer um não naquele momento. Tanto é assim que minha mãe me ligou 1 hora depois para me dar os parabéns de eu ter dito não para ela, né? Eu achei bem legal essa lição. A partir dali eu perdi o medo de dizer não para as pessoas. Você diz com jeito, é claro, né? Tem umas pessoas que se magoam, tem um ego, né? Chora, faz drama, paciência. Mas quando você se propuser a fazer algo por uma pessoa, a gente tem que fazer de coração, com vontade, naquele momento. E não se sentindo obrigado a fazer, tá? E até bom para a pessoa, porque aí você também vai ajudando ela a perder um pouco essa dependência com você, né? O Carlos Alberto diz, alguns anos atrás, ela ficou brava comigo, acho que é a esposa dele, porque eu passei as empresas todas no nome dela. Foi a única vez que ela não gostou. Não entendi. Talvez ela sentiu o peso da responsabilidade, né? Ela queria dividir um pouco com você. A Liliane diz, foi assim, mas agora quero a liberdade, mas ele não deixa. Aí, Liliane, é uma questão de muita conversa, sabe? De você se abrir o coração, conversar com ele, colocar seus pontos. Dá um trabalhinho, mas compensa conversar bastante. A Jalusa diz, por que a mudança nas fases da Lua tem tanta influência em nossas emoções, pelo menos nas minhas? Gente, a Lua, poxa, se a Lua ela move oceanos, né? Maré sobe, maré baixa, aquelas coisas. Nós humanos somos mais 70% feitos de água. Então as nossas marés internas também sobem, descem, sabe? A Lua tem influência sim, inclusive já fizeram várias pesquisas científicas que provam que, por exemplo, na época de Lua cheia, por isso que tem tanto filme aí, né, do lobisomem, disso, daquilo, mas é porque na época da Lua cheia, o emocional das pessoas fica muito ativo, né? A maré enche, né? A pessoa fica, né, com pavio curto. Então é a época em que ocorrem, as pessoas são mais agressivas, ocorrem homicídios, isso que é normal, na lua cheia, essas coisas acontecerem. Aí é aprender a se controlar, né? A buscar o equilíbrio interior, que aí essas marés começam a interferir menos no seu humor. A Elza diz, Estela, minha nora acabou de ouvir sua voz e disse que você tem... Oh, muito obrigada. Obrigada. Eu não acho, viu? Quando eu escuto o vídeo, eu acho bem estranho, mas tudo bem. Angelita, quando eu comecei a dizer não, meu casamento acabou. E deixei de viver para não magoar o outro.
Pois é, Angelita, eu disse não, meu casamento acabou. Eu, Estela, disse não, o casamento acabou e hoje eu vivo sozinha e bem feliz. Agora, ele ficou magoado, o problema dele, né? Aí, mas você sabe que eu tenho notícias do ex, ele foi melhorando depois, porque eu acho que a pessoa começa a repensar e a pensar nas atitudes que tinha, como era o relacionamento, porque não adianta só um querer sempre consertar as coisas. Num casamento, como o Carlos Alberto falou, os dois têm que caminhar juntos, sabe? Um abre mão disso, o outro abre mão daquilo. Não é só um abrindo mão de tudo para agradar o outro. Aí não vira um casamento, né? Aí vira um martírio que ninguém merece. Então, aprender a dizer não. Eu aconselho assim: comece a meditar, primeiro busque o seu equilíbrio interior, para depois começar a conversar equilibradamente, com calma e colocando para fora a sua verdade do coração. Porque não adianta a gente querer falar não também numa hora de raiva, porque aí é aquele não, né, que é pior que uma facada. Não, você tem que conversar com calma, equilibrada, aí as coisas costumam funcionar melhor. A Cecília diz, a gente não diz não porque tem medo de ser rejeitado. Exatamente. Você tem medo de não ser mais aceita, de ser rejeitada, mas eu acho que não é por aí. Se a gente tem medo que alguém não nos aceite, é porque ela não aceita a gente completamente. Então, tchau, sabe? Hoje em dia eu penso assim, tem que gostar da gente como a gente é, respeitar também os nossos limites, né? Não tem que ter medo de ser rejeitado. A Angelita disse que resolveu tomar as férias da minha vida e acabou. Ah, parabéns. Então, eu não tinha lido esse pedaço. Então, tá vendo? Foi melhor assim. O Carlos Alberto diz, isso aconteceu porque eu percebi que ela tinha ficado muito caseira. Aí eu coloquei ela na ativa e na frente das empresas para ela ocupar bem a mente e se atualizar com o mundo de novo. Mas também, Carlos Alberto, você jogou uma empresa. Se me jogarem uma empresa hoje em cima de mim, acho que eu saio correndo. Né? Eu vou ligar para o Carlos Alberto, socorro, o que eu faço? Né? Você teria que ir indo, não sei se você fez isso, mas indo ensinando ela, né, como agir, como fazer, porque dá um medo, né? Você de repente cai uma empresa na sua mão, né? Ocupar a mente, você deve ter dado um nó na cabeça dela. Ai, ai. Mas pelo jeito ela hoje em dia já se atualizou e está tocando a coisa numa boa, né? Que bom. A Maria diz, muita coisa vem com a idade, amadurecimento e vivência de vida. O autoconhecimento e viver a espiritualidade são, quanto a mim, os pilares que nos levam à nossa afirmação de sermos mais felizes. Sim, é aquilo que eu falei, erros e acertos, né? Não tem como você viver uma vida sem erros, sem acertos. Se conseguir fazer isso, você não viveu, né? Você evitou tanta coisa e não viveu. Então, é errando que a gente aprende. Esse ditado é bem certo. E tudo isso vai trazendo experiências de vida, você vai se conhecendo melhor, quando você alia isso ao seu desenvolvimento espiritual, fica bem mais fácil, né? E você consegue encontrar o seu centro, consegue ficar mais equilibrado, aí as coisas realmente ficam mais fáceis. A Rosiane Souza diz, o eu sou dela sabia que ela estava sendo a sua mestra e lhe ensinou a dizer não. Exatamente, Rosiane. Você sabe que foi isso que eu senti quando minha mãe ligou? No fundo, eu acho que ela... Porque é aquela coisa, gente, relacionamentos, família, casamento, eles são os nossos maiores mestres. Muitas vezes eles cutucam a gente, a gente fica muito chateado, sabe? A gente se magoa, a gente diz sim para tudo. Mas, no fundo, porque antes de nascer, nós fazemos... Eu não gosto de falar essa palavra contrato, porque eu acho meio pesado, mas nós fazemos combinações, vamos dizer assim, com aqueles que nós vamos conviver na Terra, né? Então, por exemplo, eu devo ter combinado lá em cima com a minha mãe, falou, olha, eu vou nascer, eu vou ser meio insegura, você pega no meu pé,
até eu aprender a dizer não. Seja chata comigo. Às vezes fui eu mesma que pedi isso. E ela veio e cumpriu esse papel até o momento que eu tive coragem e disse o não. Então, muitas vezes, marido, filhos, família, amigos, chefes, eles nos cutucam para que a gente tome coragem de, sabe, de tomar uma decisão a nosso favor, a parar de ter medo. Porque não tem razão de você ter medo. Eles são os nossos maiores mestres. A Cirlei diz: não sou dependente emocional e não deixo que os outros busquem essa dependência em mim. Quer dizer, não aceito que tentem ser dependentes de mim. Eu também procuro fazer isso, Cirlei, porque dá até um treco na gente, né? Quando a pessoa fica, tudo vem perguntar, tudo que isso aqui. Eu gosto de dar vara, sabe? Eu ensino, olha, vai, faz isso. Eu não fico dando respostas prontas para filho ou para amigos, entendeu? Eu prefiro que as pessoas tomem as decisões por elas mesmas. No máximo a gente pode dar um toque, mas que não fiquem muito dependentes de qualquer coisinha, né? Vem perguntar, vem pedir ajuda. E isso não faz bem nem para a gente nem para a pessoa, porque aí cria mesmo um laço de dependência que não é saudável para nenhum dos dois. A Ana diz: e quando a pessoa do seu lado quer te colocar para baixo, isso é dose. Isso aí não. Ela te coloca para baixo, Ana, porque eu vou ser honesta com você, eu já passei por isso também, por isso que eu estou falando. Ela te coloca para baixo porque você permite. A partir do momento que você disser chega, sabe? Você colocar uma posição, ela vai parar de te colocar para baixo ou ela vai sair correndo. Uma das duas coisas, entendeu? Porque a pessoa, e isso é uma pessoa que no fundo, essas que colocam a gente para baixo, elas são super inseguras e têm baixa autoestima. Então, elas gostam, sabe, de pisar, de colocar para baixo, que é uma maneira delas se sentirem poderosas. Mas isso se a gente permitir. Agora, a partir do momento que você para com essa permissão, a coisa vai mudar. Tá? Não deixa fazer isso com você, não. Sabe? Se ame, se respeita e exija respeito também. Carlos Alberto diz: sabe, gente, o que eu aprendi nessa minha existência terrena o bem não pode ser maior do que o ser humano, mas infelizmente tem muita gente que coloca o bem material acima do ser. Isso tem mesmo. Não são todos, mas tem muita gente que coloca a matéria acima do ser humano, né? Basta, nem vou comentar aqui o que eu ia falar, porque aqui não é um canal político, mas basta a gente olhar o mundo, né? E a gente vê que eles, pelos bens materiais, eles são capazes de passar por cima de qualquer um. E não é bem por aí, até porque com essas energias que estão chegando, graças a Deus, está havendo uma limpeza em todos esses seres que agem dessa forma, né? Isso tudo vai acabar. Mas ele diz: nossa, tive um déjà vu agora, sonhei, eu tive uma visão que estava assistindo essa conferência. De repente foi mesmo, Zen. Sabe por quê? Às vezes, quando a gente vai se reunir, esses encontros podem acontecer no astral antes. Legal isso, né? Ou então você teve acesso a universos paralelos, também pode acontecer. E você pegou, né? Déjà vu é um negócio bem estranho. Eu já tive alguns, é uma sensação bem estranha. A Angelita diz: tratamento de choque, Carlos Alberto. Difícil o homem fazer isso. Parabéns pela sua atitude. Angelita, isso é o que eu chamo amor, respeito, carinho, né? Ele teve tudo isso pela esposa dele. Muito legal mesmo. E o Carlos Alberto disse, e vou te dizer uma coisa, ela me surpreendeu, ela leva na boa hoje, tá vendo? A gente tem poder, a gente tem força, a gente tem sabedoria interior para fazer as coisas, é o medo. Na hora que ele jogou tudo em cima dela, coitada, mas ela teve que dar o primeiro passo, tá vendo? Hoje ela leva a coisa numa boa. Antigamente ela deixava tudo com o Carlos Alberto, né? Mais fácil, né? Mais cômodo. Mas a hora que ele obrigou ela a sair, né?
zona de conforto, ela teve que enfrentar e está se saindo muito bem. Realmente são raros os maridos, companheiros que fazem isso pela esposa. Parabéns. E ele diz que sempre a viu como parceira, não como adversária. Ah, isso é um ponto legal, né? Tem muita gente que casa e começa aquela competição, né? Parecem adversários mesmo, um ringue de, né? E não, quando na verdade o casamento tem que ter parceria, cumplicidade, amizade. Eu acho que a amizade é muito, muito importante no casamento. A Mônica Araújo diz, tudo é equilíbrio. Mostrar um pouco de necessidade do outro muitas vezes ajuda no relacionamento. O que não pode ser é vital para um ou outro. Sim, quando você tem um relacionamento, as pessoas têm que serem verdadeiras um com o outro. De repente, se um dia você está chateado, você vai, se abre e fala. Não é que você está, né? Natural. O que não pode é exigir sempre que o outro resolva tudo por você ou vice-versa. Tem que haver o equilíbrio mesmo. A Ana diz, quando estamos numa busca espiritual e autoconhecimento, passamos por muitas mudanças e transformações. Porém, se a outra parte não está passando por essas transformações, também começa a haver conflitos entre os dois, porque aquilo que tínhamos em comum antes já não existe mais. Os caminhos começam a se distanciar. Gente, agora o déjà vu foi meu. É verdade, Ana, porque uma vez eu andando na praia com meu ex-marido, ele se abriu e disse assim, a impressão que eu tenho, como aqui na praia, nós estamos caminhando na praia, mas parece que o seu caminho está, sabe? Estamos nos distanciando, estamos indo na mesma direção, mas nos distanciando. Aí ele me disse, isso acho que a gente já tinha uns mais de 20 anos de casado, ele me disse, a Estela com quem eu casei não existe mais, eu quero aquela Estela. Eu falei, pelo amor de Deus, a Estela com que você casou está lá atrás. Graças a Deus eu não sou mais como aquela Estela. Né? A gente vai amadurecendo. Porém, ele continuou mais ou menos na mesma, né? Na mesma coisa. Então, realmente, a gente foi se distanciando, porque você muda, as suas necessidades mudam, as coisas que você gosta mudam. E ele não mudou, mas eu mudei. E outra, eu sempre meditei, ele achava isso tudo muito estranho. Então você vai meditando, sua frequência vai mudando, a minha frequência mudando e a dele permanecendo sempre a mesma. Então começa a haver um certo desconforto, você não tem nem mais assunto, né? Então foi assim. E isso que você falou, Ana, é a mais pura verdade. Começa a haver o conflito porque as frequências mudam. A forma de pensar e sentir muda também. A Elza diz, eu disse não a uma amiga e ela disse, eu sei que você limita a amizade, acabou. Imagina a ofensa dela me chamar de limitada. Bom, então não era tão amiga assim, né? Porque amigos, a gente tem que ter essa abertura para dizer o que sente, o que pensa, né? Trocar ideias, falar um não de vez em quando. A Cecília diz, dizer não para a filha é muito mais difícil, porque temos aquela ligação de responsabilidade de nos sentirmos responsáveis por ele. Sim, Cecília, é bem difícil dizer não para um filho. Né? Mas tem horas que, para o bem dele, você tem que dizer não. Né? Porque amor não é só passar a mão na cabeça. Amor, às vezes, é dar uns tapinhas no bumbum, né? É o não. Eles emburram, eles ficam não sei o quê, mas depois, sabe, a gente tem que criar os filhos para o mundo. Eu gostaria de colocar os meus numa redoma, que nada acontecesse com eles, mas não é assim. Então, a gente tem que aprender a dizer não quando a gente sabe que é para o bem deles. Por mais que eles emburrem, fiquem chateados, a gente tem que ser firme. Porque educar é isso, né? Você tem que mostrar, também impor certos limites. Você pode ir até aí. Meu pai sempre dizia, como é que era?
respeitar o limite, o seu limite vai até onde começa o limite do outro, é uma coisa assim. Ele sempre dizia isso. Então a gente tem que ir até um certo ponto, e com os filhos a mesma coisa, a gente tem que começar a dar limites para eles desde pequenininhos, porque depois você não conserta. Eu acho que isso que a, a educação de hoje difere bastante de antigamente. Antigamente era muito, como é que se fala? Era muito controle dos pais, né? Muita força. Aí aqueles que foram educados assim resolveram abrir para os filhos, pode tudo. Também não deu certo, porque aí viram umas crianças, sabe? Umas crianças que tudo tem que ser do jeito delas, mimadas, né? E tem que, na educação também, a gente tem que tentar alcançar um equilíbrio, aprender a dizer não também. É difícil, mas é preciso, não tem jeito. É o que a Mônica diz, dizer não também é ato de amor, eu concordo, Mônica. A Ana diz, é verdade, começam a não haver mais assuntos e interesses em comum, isso sobre o casamento. Estou passando por isso e quando meu namorado me disse que não tínhamos mais nada em comum, eu falei para ele que as pessoas não são iguais e que nem sempre temos que respeitar a sua verdade. Eu acho que no relacionamento um tem que aceitar o outro como ele é, como ele está. Lembrando que as pessoas evoluem, então a pessoa vai mudar. Não adianta você querer casar com um garoto de 20 e poucos anos e querer que ele continue com 20 e poucos anos até os 70 anos. Não, ele vai mudar, né? E vice-versa. Carlos Alberto diz, mas ser pai ou mãe e ser é você mostrar os caminhos e deixar eles viverem as situações boas e ruins. Sim, por mais que nos doa no coração, é aquela história que a gente aprende assim, pela experiência. Então você tem que passar. Eu li uma vez um negócio bem legal sobre os índios em geral, não só do Brasil, mas os índios da América do Norte também. Eles ensinam os filhos, por exemplo, eles acendem a fogueira e aquelas criancinhas pequenininhas, né, chegando perto da fogueira, tudo em brasa. Eu vi isso num vídeo e falei, meu Deus do céu. Eles deixam a criança pôr a mão na brasa. Ninguém sai correndo, não põe a mão, não pode, vai queimar. Não, eles deixam pôr a mão. Também vou dizer uma coisa, essa criança só vai se queimar uma vez na vida, porque nunca mais ela vai pôr a mão. Sabe, porque muitas vezes você fala, olha, isso não é bom, isso não sei o quê. O jovem, sabe, entra com um ouvido e sai pelo outro, mas ele quer experimentar, não adianta. Então deixa. Né? É legal você conversar, tentar mostrar o lado bom ou ruim de certas coisas, mas se ele quer experimentar, não há o que segure, sabe? Ele vai experimentar, seja ela uma situação boa ou ruim, e vai aprender com isso. Né? É assim, nós criamos os filhos para o mundo. Então, eles têm que aprender a fazer escolhas também. A Angelita diz, uns dias atrás, meu filho me agradeceu pelos nãos que eu havia dito durante a infância. Porque hoje ele sabe dar valor para a vida, ele está com 27 anos. Eu fiquei muito emocionada porque me doía muito dizer não. Ai, que bonitinho, Angelita, adorei. Meus filhos também já deram essa tirada comigo. Né? Muitas vezes eu disse não, muitas vezes eu dei palmadas nele no bumbum, né? Aquelas coisas. Hoje em dia não pode, né? Mas na época deles podia. Eu dava umas palmadas no bumbum, muitas vezes eu dava palmada no bumbum e ia chorar no meu quarto, porque eu tinha dado a palmada no bumbum. Outro dia eu contei isso para eles, eles morreram de rir, porque disse que não doía nada, e eles ficavam rindo de mim depois, porque não doía nada, entendeu? Eu achei que eu tinha, assim, tipo, matado a criança com a palmada. Mas é preciso, sim. Você vê, seu filho teve essa visão e veio te agradecer. Muito legal isso. Imagina a emoção que você sentiu quando ele falou isso para você. O Carlos Alberto diz, o meu filho quando nasceu, eu eduquei ele na prática, usei muito pouco teoria. Eu levei ele em todos os ambientes, bons e ruins. Hoje ele fala, pai, você é muito louco, obrigada por ser seu filho. É legal isso, né? É uma forma, eu acho legal, um pai uma mãe que leva e mostra a realidade, sabe? É assim, tá vendo? Isso aqui não é legal.
Mas a maioria hoje nem tem tempo para fazer isso, viu, Carlos Alberto? Que é tanto trabalho, as crianças hoje em dia não têm essa convivência com os pais, né, como deveria ser. A Mônica Araújo diz, nessa questão de dependência emocional, também serve para os filhos. Estar à disposição para ouvir e aconselhar é importante, mas tem coisas que é melhor deixar aprender na prática. Concordo, Mônica. A Angelita diz, eu aprendo muito com meu filho e minha filha. Eles vieram para me ensinar e eu aceito. Sim, todos nós aprendemos com os filhos, né? Eles, principalmente as crianças que estão chegando hoje no planeta, nossa Senhora, eu fico boba. Eles me ensinam a mexer no celular, criança de 2 anos, 3 anos. Eles que já nascem sabendo, né? Eles já vêm com essa sabedoria. Eles são muito especiais. Essas crianças que estão vindo dos anos 90, 2000 para cá, nossa, eles já vieram prontos para muita coisa. Eles vão ensinar muito. Por isso, gente, que eu não acredito nessa coisa que o povo fica falando, que o mundo vai acabar, é catástrofe, não sei o quê. E essas crianças estão chegando, eles vão mudar o mundo. É a nova terra mesmo. Aliás, eles já estão mudando. Só com a presença deles no planeta, a energia deles, isso faz uma diferença. Aliás, a energia de vocês também, de cada um que está aqui na sala, sabe? Cada vez que vocês emanam luz, que vocês dão risada, caem na gargalhada, que vocês abençoam alguém, nossa, isso aí reflete no planeta inteiro, vocês não têm noção. E essas crianças são de uma energia muito, muito forte. Elas estão ancorando muita luz no planeta. Eles são... Nossa, está me vindo aqui na cabeça uma coisa. Eles são como portais de luz mesmo. Através deles vem muita luz para a Terra, né? E eles vão ensinar muito, muito as pessoas. A Cecília pergunta, existe alguma forma de ajudarmos uma pessoa que depende emocionalmente de outra? Ai, Cecília, não sei. Se essa pessoa for uma pessoa que está aberta a receber algo novo, uma coisa que você pode ensinar para essa pessoa é passar para ela o Ho Oponopono. Isso vai ajudar a limpar dentro dela essa necessidade de dependência, vai liberar medos, traumas, baixa autoestima, coisas que ela pode ter trazido de outras vidas ou mesmo dessa vida. Ou então florais, também ajuda, mas o Ho Oponopono é legal porque a pessoa vai limpando dentro dela e à medida que ela se limpa, o mundo fora dela também vai sendo mudado. É impressionante isso. As pessoas passam a te tratar diferente. Porque o mundo de fora, gente, é um reflexo do nosso mundo interior, né? Parece ficção científica, mas não, é assim que funciona. Então, quando você limpa dentro de você, o mundo fora de você também muda. As pessoas passam a te tratar de outra forma, a te ver de outra forma, né? Aliás, eu não sei quem aqui estava falando sobre casamento, dependência. Gente, o Ho Oponopono eu acho muito legal. A gente fez aqui um encontro só sobre o Ho Oponopono e tem um vídeo no meu canal. Eu vou colocar aqui o link. Quem quiser depois assistir ou passar para quem vocês acham que necessita, passa o vídeo. É uma aulinha, sabe? Não tem como errar. Eu sou muito a favor do Ho Oponopono. A Maria diz, indo ao encontro do que diz a Ana, nem sempre a diferença de opções de vida com alguma divergência no campo espiritual leva ao afastamento. Eu vivo e as poucas alterações vai dando. Aí é legal, quando você consegue administrar isso, mas às vezes, dependendo do seu companheiro ou companheira, as divergências de pensamento, de pensar, de sentir, vão ficando tão grandes que começa a... Não tem aquela coisa, como é que é a incompatibilidade de gênios?
Nesse caso é incompatibilidade de frequências, não dá mais. Faz mal para um, faz mal para o outro. Aí a melhor coisa é cada um seguir o seu caminho mesmo, né? Maria Luísa, nós duas pensamos a mesma coisa, o Ho'oponopono. A Maria diz espaço contaminando no bom sentido o outro. Por exemplo, agora estou aqui com todos vós e meu marido está vendo televisão, respeitando que há dias na semana que eu estou com grupinhos de meditação. Aí é legal, né? Quando o outro respeita também, não impede, né? Não torce o nariz, não faz bico, né? Porque tem uns maridos que emburram e é aquela coisa. O seu, pelo menos, ele respeita, isso eu acho legal. Ele respeita a sua vontade, né? E o seu caminho. A Mônica Araújo disse, se a pessoa não estiver aberta à mudança e também não concordar que existe a dependência, não tem o Ho'oponopono que resolva. É interno, verdade, Mônica. É aquela coisa, para você ajudar uma pessoa, ela tem que querer ser ajudada, porque senão não adianta. É a mesma coisa, se uma pessoa está no fundo do poço, você joga uma corda para ela e diz, fulano, ó, vai subindo devagar, põe o pé aqui, põe o pé ali. Se a pessoa não quer ser ajudada, é perigoso ela te puxar a corda e te jogar lá dentro do poço, junto com ela, entendeu? Então, você tem que ir com jeito, você tem que ir e tentar perceber até onde a pessoa está aberta para receber essa dica do Ho'oponopono. Manda o link, pede para ela assistir, né? Se ela gostar, ela vai praticar, se não, ela vai continuar nesse processo até que chega uma hora que não aguenta mais, e aí a mudança vem mesmo, né? Que ninguém fica eternamente passando por situações assim, ninguém aguenta. Chega uma hora que a própria vida dá um empurrão, sabe? De uma forma ou de outra, ela muda. A Patrícia Veras diz, eu terminei hoje um namoro de 6 anos. Então, Patrícia, se equilibre, aumente a sua frequência, que a pessoa certa vai chegar até você. Você vai atrair isso para você, tá? E que ele também atrai uma pessoa no mesmo padrão de vibração dele e que ambos sejam felizes. Pronto, tudo resolvido, né? Relacionamento é isso. Né? Você cresce com o outro, você compartilha até onde dá. Muitas vezes dá pela vida inteira, aí é maravilhoso, como no caso do Carlos Alberto. Mas aí depende dos dois estarem abertos para mudanças. Mas quando só um muda e o outro não, aí não tem jeito. É isso mesmo, Mônica, não foi tempo perdido, tudo é ensinamento, é verdade. Daqui a um tempo você vai olhar para trás, Patrícia, e vai ver quantas coisas você aprendeu dentro desse relacionamento, tá? Todo relacionamento traz alguma coisa de bom pra gente. A Valdênia diz, eu já tentei ajudar uma pessoa e acabei indo para o fundo do poço junto com ela. Hoje mais experiente, ajudo, mas não me envolvo emocionalmente. É o que eu falei. Às vezes a gente quer tanto ajudar uma pessoa e a pessoa acaba nos arrastando para o fundo do poço. Aí não é legal. E muitas vezes a gente tem que ir para o fundo do poço para aprender a lição, né? Agora você está mais esperto, né, Valdênia? A Mônica disse que o próximo relacionamento virá para mostrar isso para a Patrícia. A Patrícia também sente isso, sabe? O próximo relacionamento será melhor. A Valdênia diz, ainda mais agora que sei que não existem vítimas. Sim. Gente, esse negócio de mimimi me irrita tanto, sabe? Porque a pessoa fica no mimimi, não sai do mimimi e fica naquele looping eterno de vítima. A primeira coisa que tem que fazer é quebrar isso, sair do estado de vítima, saber que cada um de nós é responsável, 100% responsável por tudo que atraímos e criamos em nossas vidas. O dia que você entender isso, você vai parar com mimimi, e quando atrair uma coisa errada, uma coisa ruim, você vai parar e pensar, o que está ruim dentro de mim? O que eu preciso mudar dentro de mim? O que eu preciso limpar dentro de mim? Pronto. Sabe? O dia que eu entendi isso, nossa vida começou a fluir bem mais facilmente. A Mônica Araújo diz, nossa,
Falei quase como premonição, mas foi por experiência própria. Sim, a experiência de vida nos ensina muito. Por isso que eu digo, vocês aqui vão compartilhando uns com os outros o que vocês têm aprendido, é legal. Um passando por um, não sou só eu não, sabe? Não sou a dona da verdade. Aliás, gente, como a Sandra disse na última meditação, a Sandra é danada. Ela, quando ela bolou esse negócio dos encontros online, ela falou, Estela, o Saint Germain quer que você faça sozinha. Nossa. Aí eu fiquei que nem a mulher do Carlos. Eu congelei e disse, não vou conseguir falar, eu vou começar a gaguejar, não vai vir nada, pelo amor de Deus, eu não quero, né? Só faltei espernear. Aí a Sandra falou, não, eu faço com você e tal. A danada foi fazendo devagarzinho, não sei se vocês perceberam, ela foi falando menos. Até que a semana passada ela me deu a notícia, ela falou, não, agora encontros online é só você. Saint Germain pediu isso, eu estou saindo para que você continue. Então, gente, vocês me ajudem também. Coloquem aí, compartilhem as suas experiências, pode dar palpite quanto quiser, porque é essa troca, sabe? No fundo, eu estou aqui meio como é que eu vou dizer? Uma entrevistadora, né? Eu vou falando, aí vocês vão colocando, a gente vai compartilhando, vai trocando experiência e todo mundo aprende, certo? E porque, gente, o primeiro dia vocês não acreditam. O primeiro encontro online eu coloquei milhões de incenso em volta do computador, segurei 500 cristais, né? Fiz meditação, me liguei e tremia feito vara verde. Eu falei, eu não vou conseguir falar. Hoje em dia não, gente, eu entro. Aliás, eu vou colocar aqui para vocês o novo endereço da página, porque aí vocês podem entrar lá, por favor, coloquem, me ajudem, coloquem temas, que temas vocês gostariam, sobre o que vocês gostariam de falar. Dessa semana foi a Cecília, obrigada Cecília que passou esse tema. E aí vocês me ajudam também, porque é duro ficar bolando o tema. Sim, Valdênia, faz não sei, poucos meses que começou, uns 3 meses, por aí, né, Cecília? Cecília é boa de tema, viu? Vai mandando aí para mim, Cecília. Gente, já acabou o nosso horário. Eu acho que deu para a gente trocar bastante coisas. Eu agradeço a vocês pela presença de todos, pela participação de todos, pelos compartilhamentos de todos. Todos nós aprendemos, tá? E então, na quarta-feira tem a meditação da Sandra às 8 horas nessa sala. E na próxima segunda-feira, um novo encontro com vocês. Quem quiser, é só mandar a sua sugestão de tema para aquele link que eu coloquei lá em cima, tá bom? Boa noite a todos, beijos e até a próxima segunda-feira. Eu agradeço a todos. Beijos.